A série Falcão e o Soldado Invernal tá chegando ao fim e uma das coisas que a galera mais quer saber é se o Sam usaria o soro do super soldado. Será que se dessem essa oportunidade para ele, ele utilizaria o soro? É sobre isso que queremos falar no vídeo de hoje. Fala galera, tudo bom com vocês? Eu sou o Jefferson, estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez, galera, para falar do Sam e da possibilidade dele usar o soro do super soldado. Mas antes, galera, já deixa aquele like porque fortalece e ajuda demais e já se inscrevam para vocês não perderem nenhum dos próximos vídeos aqui do canal de Marvel e DC. Galera, primeiro eu vou falar do Sam dos quadrinhos, para depois falar um pouco mais do Sam da série e vocês conseguirem ter uma compreensão maior sobre esse personagem. Galera, o Sam, o Falcão, ele foi criado em 1969, então é um personagem que já tem bastante tempo aí e já aconteceu muitas coisas com ele. Galera, o pai dele morreu quando ele tinha apenas 9 anos. O pai dele era um padre e ele foi separar uma briga de gangue e acabou assassinado. A mãe dele também acabou morrendo. A mãe dele foi querer proteger o Sam no meio de um assalto e ela acabou sendo baleada e morreu. Então o Sam meio que cresceu assim, meio revoltado, e ele acabou adotando um nome chamado Snape e ele meio que virou um mafioso. Ele começou a trabalhar para a máfia. E foi dada uma missão para ele, que era uma missão para ele vir aqui ao Rio de Janeiro, né, no Brasil, e fazer algumas coisas assim para a máfia. E no meio do caminho, o avião dele caiu em uma ilha, onde nessa ilha estava o Caveira Vermelha e o Capitão América. O Caveira Vermelha então pegou, sequestrou o Sam, e usou o cubo cósmico para poder mexer com a mente do Sam. E nisso o Sam meio que voltou ao normal, assim, tipo, a ser uma pessoa do bem. E ele também, nesse processo, acabou ganhando aí os poderes para poder se comunicar e controlar os pássaros. E galera, nessa ilha ele acabou conhecendo o Capitão América, se uniu ao Capitão e derrotou o Caveira Vermelha. E a partir de então ele virou parceiro do Steve Rogers. Então galera, depois de muito tempo o Steve se aposentou, outro cara virou o Capitão América. Esse cara ele foi treinado pelo Sam. Depois o Steve meio que morreu e o Bucky assumiu o manto. Aconteceu muitas coisas com o Steve e muitas pessoas foram se tornando o Capitão América. E o Sam ele sempre se sentiu assim, meio inseguro para assumir o manto. E ele acabou assumindo quando, depois de várias reviravoltas, mortes, isolamentos, várias coisas tendo acontecido com o Steve acabou ficando sem os poderes do soro, ou seja, ele começou a envelhecer muito rápido. Então o Steve pediu para que o Sam ele se tornasse o novo Capitão América. O Sam aceitou, mas ele continuou um pouco inseguro, ele ficou achando que ele não ia conseguir superar os inimigos que o Capitão tinha. E logo na primeira missão que foi dado a ele teve que enfrentar a maioria dos vilões do Capitão América, que se uniram e tentaram destruir o símbolo que é o Capitão América. O Sam, muito habilidoso, conseguiu superar, conseguiu vencer todos esses vilões e a partir de então ele começou a sentir mais confiança em ser o Capitão América. Mas logo em seguida, pouco tempo depois, o Steve voltou a ficar novo de novo, o soro voltou com seus efeitos e o Sam abandonou o manto e entregou o manto ao Steve. E nesse processo todo, galera, em momento algum, o Sam ele usou o soro. O Sam, nos quadrinhos, ele é um cara muito habilidoso em artes marciais. Ele foi treinado pelo próprio Steve. Ele é um cara que, segundo as HQs, né, segundo o fandom, se você for procurar você vai achar, ele é um cara bastante forte. Ele é como se fosse assim, tipo um ser humano assim, no seu auge, sem nenhum poder. Um cara que malha sempre, que faz vários exercícios, que se alimenta bem. Um cara que consegue levantar 2 vezes o seu próprio peso, o que, de acordo com o fandom, seria mais ou menos 217 quilos. Ou seja, ele não é um cara nada demais assim, comparado para alguém que tenha um soro super soldado. Mas em momento algum, mesmo ele sendo apenas um humano assim no seu auge físico, ele se disponibilizou a usar o soro. Então galera, nas HQs o Sam nunca usou o soro. O Sam já foi o Falcão, o Sam já foi o Capitão América, mas em momento algum ele usou o soro. Já na série, galera, eu arriscaria dizer que o Sam poderia sim usar o soro. Em um dos episódios foi perguntado pelo Barão Zemo ao Sam se ele usaria o soro e ele, sem nem hesitar, respondeu que não.
Mas galera, eu acho que se ele tivesse a oportunidade, eu acho que ele usaria sim. Porque se o Steve usou um cara que é tão honrado, um cara tão virtuoso, por que o Sen não usaria? Eu acho que ele poderia acabar no dilema igual ao John Walker se encontrou. O John Walker ele queria fazer mais ali pelo mundo, mas ele viu que ele estava com mãos atadas diante de seres tão poderosos. Ele sempre ficava meio que com receio de bater ali de frente com o Bucky, porque o Bucky é um super soldado, é o soldado invernal. E agora que ele tomou o soro, ele não tem mais esse medo, ele faz o que ele quer sem ter medo de outros seres super poderosos. Então eu acho que o Sen, se ele fosse dado essa oportunidade e ele analisasse todo o contexto, ele veria, né, que ele tendo o soro super soldado, ele seria um herói melhor. Ele seria um herói realmente digno de ser o novo Capitão América. Nos quadrinhos ele não aceitou, mas ele saiu muito bem ali enfrentando alguns dos vilões do Capitão América, mas a maioria desses vilões são vilões que não têm superpoderes. Eles são bem inteligentes, bem estratégicos, mas não são superpoderosos. Um desses vilões é o próprio Barão Zemo. A gente vê que na série ele não quer de modo algum usar o soro, ele destrói todos os soros. Então o Sam enfrentando o Barão Zemo da série não precisaria usar o soro, mas ele enfrentando ali os apátridas, seres superpoderosos. Quantas vezes vocês acham que o Sam teria levado uma surra ali se não fosse o Bucky do lado? Então se a gente for analisar, que super-herói seria esse que sempre teria que ter a ajuda de um amigo ali, um aliado super poderoso para não apanhar? Porque seria esse o caso se o Sam fosse enfrentar seres super poderosos e não estivesse ao lado ali do Bucky. Então galera, se você for olhar, né, desse modo, você vai ver que não faz muito sentido o Sam dizer que nunca usaria. E se a irmã dele ou um sobrinho dele tivesse ali sendo raptado por algum vilão super poderoso, pelo Mercador do Poder, e uma das formas mais fáceis e rápidas do Sam superar essa crise e salvar aí os seus parentes fosse utilizando o soro, vocês acham que ele não usaria? Então é bem provável que ele acabe usando. Contudo, galera, se você for analisar, foi também dito na série que todo mundo que usou o soro acaba meio que ficando louco, indo pro lado assim meio negro da força, podemos dizer assim. Se você for olhar, foi o mesmo que aconteceu com o Bucky, né, o Soldado Invernal, foi o que aconteceu com os Apátridas e é o que está acontecendo agora com o John Walker. Então o Sam ele tem meio que um medo, vai que isso acontece com ele também, né? Mas se a gente for analisar, o Isaiah, ele usou o soro, ele é também um super soldado e a gente nunca viu nada que desse a entender que ele era um cara, um vilão, um cara do mal, que fizesse algum tipo de maldade ou atrocidade. Então existe aí a possibilidade sim de as pessoas utilizarem o soro e não ficarem loucas ou ficarem, sei lá, vilões mesmo. Outro ponto que pode causar também receio ao Sam é o símbolo, né? É o que simboliza o soro do super soldado. Olha o que o soro do super soldado fez com o John Walker, que está fazendo com os Apátridas e fez com o Isaiah e com o Bucky. Então se você for olhar, esse soro ele nunca trouxe realmente coisas boas para quem utilizou e para quem estava próximo dessas pessoas. Contudo, galera, eu acho que assim como o Sam, talvez nesse último episódio se torne logo o Capitão América, para provar ao Isaiah que aquele símbolo realmente foi usado muitas vezes para oprimir, mas agora é o momento de ser utilizado para mostrar que o símbolo do Capitão América não é só de uma classe, ou de um gênero, ou de uma raça, mas sim de toda uma nação. Ele também poderia usar o soro e mostrar para todo mundo que o soro também pode ser usado para o bem, que não foi só uma única vez que o soro foi utilizado e que deu certo, que é no caso do Steve. Que qualquer outra pessoa que tenha realmente um coração bom e tente fazer as coisas certas, acaba conseguindo. De certa forma fica um dilema, se você analisar as HQs você vai acabar tendo meio que uma certeza de que o Sam não vai usar o soro, mas se você for olhar a série você vai ver assim uma situação meio ambígua, onde o Sam diz que não vai usar, que talvez não use, mas que muitas coisas ao seu redor indiquem que seria a melhor coisa para se fazer usar. Galera, se você quer fazer o bem, quanto mais força você tiver, mais aliados, mais instrumentos para você fazer o bem, melhor é. Então essa é a lógica. Se o Sam ele quer potencializar as possibilidades dele fazer o bem, de ele ser um novo super-herói, um novíssimo Capitão América, super excelente, fazendo tudo certo, eu acho que ele não poderia abrir mão de usar o soro do super soldado.
Então é isso, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se vocês gostaram, já deixa aquele like porque fortalece e ajuda demais. E se você chegou até aqui, não deixe de se inscrever, porque você se inscrevendo, você vai ficar sempre informado de tudo que está saindo na Marvel e da DC. E você também vai estar ajudando o canal a crescer nesse início que é muito difícil. Então é isso, galera, até a próxima, valeu!